Abre-se Lucas, capítulo 5, até o 11. A palavra vai dizer assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos que pertencia a Simão, Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou dentro do barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vai para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, eu vou lançar a rede. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro falou assim para Jesus: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram a quantidade de peixe que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-lo. Eles vieram e encheram ambos barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se ao pé de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que era sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus disse: não tenha medo, Simão, de agora em diante você será pescador de homem. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Lendo esse texto, o Senhor me ensina sobre algo que tem acontecido muito no nosso século hoje. A palavra vai dizer que havia uma multidão ali apertando Jesus, comprimindo Jesus. Mas nós precisamos entender que quando a palavra fala multidão, uma multidão significa que tem muitas pessoas. E aí a palavra se chama multidão. Mas nós precisamos entender que há várias pessoas dentro dessa multidão. Há pessoas que se aproximavam de Jesus porque tinha necessidade, porque queria os milagres de Jesus, porque queria as coisas de Jesus, porque queria estar ali para ver o que Jesus podia fazer por curiosidade. Mas tinha pessoas também que estavam ali naquela multidão, que estavam ali pelo que Jesus era, não somente pelos milagres de Jesus. E havia pessoas que se aproximavam dele, não somente por milagres. E o que tem acontecido tem muita multidão em muitos lugares, mas o motivo nem sempre é o mesmo. Pessoas estão querendo os milagres de Jesus, mas não estão querendo Jesus. Pessoas estão querendo Jesus e não estão querendo os milagres. E eu te pergunto nesta noite, quem você é? Você é aquele que está correndo atrás de Jesus por quem Ele é? Ou porque você só quer o milagre dele? Ou só porque você quer as mãos de Jesus e não os pés? Quem você é? Você é aquele que está aos pés de Jesus quando o seu dia está bom, quando o seu dia está bem? Ou você é aquele que só está aos pés de Jesus quando Ele te abençoa? Quando Ele abre as portas, quando Ele faz milagre na sua vida? Quem você é? É uma pergunta onde o Senhor me perguntou hoje. E nós temos que olhar para dentro dos nossos corações e perguntar quem nós somos. Viemos para a casa do Senhor para quê? Já perguntou para você por que você está aqui? É por quem Ele é?
atrás de coisas. Porque não adianta eu querer só o milagre e eu não querer o dono do milagre. Não adianta eu ter o milagre do meu Pai, do meu Jesus, do meu amigo, se eu não tenho Ele. E muitas das vezes nós olhamos aonde Jesus estava, havia uma multidão. Mas muitos estavam ali para ver o que Jesus podia fazer. Muitos estavam querendo só as mãos de Jesus e não os pés. Muitos estavam querendo só as mãos de Jesus, mas não o coração dele. Quem é você? Quem é você? Quando tudo está bem, é muito fácil a gente querer os pés dele e o coração dele. Mas quando tudo não está, é difícil. É difícil dar glória, é difícil ouvir um amém, é difícil. Mas o Senhor te pergunta hoje: quem tu és, filho? Você está me procurando? Você sobe monte, desce monte porque eu sou santo? Porque você quer render graças? Porque você quer me adorar? Ou é porque você está interessado naquilo que eu posso te dar? É forte, mas nós temos que começar a refletir sobre isso. Porque não adianta a gente estar aqui, vir para a igreja, arrumar os nossos filhos e vir, se o nosso coração está podre, só querendo as coisas de Jesus. Se nós somos interesseiros, só queremos os milagres, só queremos as portas abertas e não queremos Ele. Como não querer Ele? Como não querer Ele como pai? Como não querer Ele como amigo? Não tem como, gente. Não tem como, e me desculpe te dizer, se você está vindo para a igreja, se você sobe monte só atrás de milagre, me desculpe te dizer, você não é um cristão verdadeiro. Porque um cristão verdadeiro é aquele que está com Jesus no dia mau, no dia da escassez, no dia do luto, no dia da doença. E não somente no dia da bonança, no dia quando acontecem os milagres, não. Eu estou com Ele, eu estou aqui dentro da MPN, eu estou cultuando a Ele, porque em que Ele é, por Ele ser santo, por Ele ser grande, por Ele ser soberano, por Ele ser meu Pai, o meu amigo, por Ele ser fiel, por Ele cuidar de mim. Muitos querem as mãos de Jesus, mas pouco desejam o coração de Jesus. Muitos buscam milagre, mas pouco buscam a presença. Hoje eu venho falar sobre a presença. Eu estava conversando com o Paulo e com o Vitor. A gente saiu da igreja, eram umas 11 horas, eu acho, sexta-feira. E a gente saiu, ficamos ali no estacionamento junto com meu esposo. A gente, quando foi olhar no relógio, já era 1h da manhã. Só que nós estávamos falando também sobre a presença dEle. A presença dEle muda tudo. A presença dEle é o que nos sustenta de pé. A presença dEle é o que tem sustentado a nossa casa de pé. É a presença dEle, não é as coisas que Ele nos dá. Não é os milagres, não são a bênção, é a presença dEle. E eu não canso de dizer que aonde Ele está, algo acontece. Não tem como, meu irmão, se você vai para o encontro com Deus, se você vai para o encontro com Deus, se você chegar com seu coração disponível, aberto, você vai ter sim um encontro verdadeiro com Deus. Porque aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Deus não voltaram a ser a mesma pessoa. Porque não tem como encontrar com Jesus e ficar do mesmo jeito, não tem como. Jesus, Ele transforma a vida. Jesus, Ele muda o nosso caráter. Jesus, Ele nos mostra mais uma vez onde é a nossa identidade. Que muitas das vezes nós chegamos no encontro, tivemos um encontro com o Senhor com caráter deformado. Mas quando nós encontramos com Jesus, Jesus vai alinhando todas as coisas.
Quando nós encontramos com Jesus, Jesus vai limpando as nossas feridas. Jesus vai tirando as nossas sujeiras. Jesus vai dando a direção. Não tem como. Então você que vai fazer o encontro com Deus, saiba de uma verdade. Entre lá com o coração disponível, aberto. Porque você terá um encontro verdadeiro com o Senhor. Você verá o que o Senhor irá fazer na sua vida. Muita gente fala que é muito clichê falar que aqueles que encontram com Jesus não voltam a mesma pessoa. Eu até escutei de um familiar meu, mas falou assim: porque muitos então não mudam, Morgana? Eu falei: o problema não é Jesus, o problema é a pessoa. Porque Jesus, ele não é invasor. Jesus, ele bate. Agora somos nós que abrem ou não a porta para ele. Jesus dá a direção, agora somos nós que obedecemos ou não a direção dele. E a palavra vai dizer que o que é mais lindo que eu acho é que Jesus, ele viu 2 barcos. Só que Jesus, ele entra justamente num barco de Pedro. E aí eu estava comentando até no discipulado, eu falei assim para as meninas: por que será que Jesus entrou no barco de Pedro? Porque tinha propósito, isso todo mundo sabe. Será porque Jesus entra na nossa vida? Será porque você sabe que Jesus tem algo com você, mas mesmo assim você ainda duvida do que ele tem com você? Porque ao olhar para Pedro, eu sei que Jesus entrou no barco de Pedro porque tinha propósito. Se Jesus entrou na minha vida, tem um propósito. Porque muitas das vezes duvidar do propósito que ele tem comigo e acreditar que ele tinha propósito com Pedro. Porque muitas das vezes duvidar do propósito que ele tem com você, mas não duvidar do propósito que ele tem com o irmão. Nada na Bíblia acontece por acaso. Nada, nada. A palavra dele é eficaz. A palavra dele tem poder. Tudo que o Senhor deixou dentro da tua palavra nos traz direção. A palavra vai dizer que eles ali pescaram a noite toda e não pescaram, foram pescar, né? Sair para pescar, mas não pescaram nada. Jesus, quando viu os 2 barcos, ele sabia que o barco de Pedro estava vazio. Jesus, quando viu eles lavando a rede, ele sabia que Pedro estava frustrado. Jesus, quando ele viu Pedro, sabia que Pedro estava cansado. Ele sabia. E o que é mais assim que eu falo, cara, Jesus é Jesus, né? Porque se fosse eu, tá? Jesus, ele chega, ele pede para Pedro afastar o barco e ele entra no barco e senta para ensinar. Se fosse eu, ia falar: Jesus, eu estou cansada. Eu não pesquei nada, eu estou frustrada, eu estou triste. Eu quero ir para minha casa, eu quero descansar. Ou eu quero entrar na caverna porque não deu certo. Mas a palavra me ensina algo. Antes do milagre acontecer na minha vida, Jesus me ensinou que eu tenho que ouvi-lo. Não adianta Jesus chegar lá e dar uma ordem: Pedro, vai lá e lança as redes primeiro. Porque é aquilo, nós queremos o milagre, nós não queremos a presença. Nós queremos o milagre, mas nós não queremos sentar para ouvir Jesus falar. E a palavra me ensina que antes da provisão vem a presença. Antes da provisão que você tem pedido, vem a presença dele primeiramente. Antes do milagre que você está pedindo, vem a palavra. Muitas das vezes nós queremos que Jesus resolva os nossos problemas assim, no imediato, no agora. Mas Jesus me ensina que antes de eu querer o milagre, eu preciso sentar para ouvir o que ele tem para falar. Porque quando eu sento para ouvir o que o Senhor tem para falar, o Senhor me direciona. E quem tem direcionamento é totalmente diferente. Quando o Senhor, ele senta ali, ele fala, ele ensina a sua palavra. Ele ensina: Pedro, primeiro você tem que sentar para ouvir a minha voz, a minha direção, Pedro. Quem recebe a direção está preparado para viver milagre. Deixa eu te falar algo: o Senhor não vai te entregar algo se você não está preparado. Então pare de colocar o dedo na cara do Senhor e perguntar: o porquê, Senhor? O porquê não aconteceu? Porque nós não estamos preparados.
E muitas das vezes nós queremos que Jesus resolva os nossos problemas. Sabe por quê? Porque não sentamos para ouvir o que Ele tinha para nos direcionar. E fazemos da nossa própria vontade, nossa própria força. E vamos lá perguntar a Jesus. É porque nós não sentamos para ouvir a direção. Nós só queremos ouvir as coisas boas de Jesus. Mas nós não queremos ouvir os confrontos de Jesus. Porque hoje em dia, aonde nós vamos, muitas pessoas falam assim: ora por mim. Ora por mim para ver o que Jesus fala. É muito bom quando Jesus usa uma pessoa para falar conosco. Mas o melhor ainda é quando Ele fala conosco. Eu escutei algo e é muito pesado. Uma pessoa falou assim: não, liga para tal que essa mulher é profeta, ela vai te dizer. Eu falei assim: eu aprendi algo já tem 3 anos. Eu não procuro mais oração para o Senhor falar comigo. Eu não procuro mais pessoas para o Senhor falar. Eu vou lá no meu secreto e abaixo e fico de joelho e o Senhor fala comigo. Quando eu entrei na MPN, eu só queria ouvir Jesus falar através do apóstolo. Quando eu entrei na MPN, não era nem para me sentar e ouvir a palavra do Senhor, era para mim ouvir revelação. Mas eu aprendi já tem 3 anos que ao entrar no meu quarto, estar no meu secreto com o meu Senhor, é porque o Jesus, Ele fala diretamente comigo e também Ele fala diretamente com você. Quando Jesus, Ele entra no barco de Pedro e senta, Ele está ensinando é sobre isso. É sobre ouvir o que Ele tem para falar. Muitas pessoas estão andando em círculo porque não escutam a direção que o Senhor deu. Nós precisamos entender que para ouvir o Senhor falar, como já ministrei aqui, nós temos que silenciar. Não é só orar, orar, pedir, pedir, não deixar Ele falar. Nós sabemos que o Senhor tem propósito sobre a nossa vida, como teve propósito na vida de Pedro, meu irmão. Está na hora de você sentar e ouvir o que o Senhor quer de você verdadeiramente. Eu ouvi algo do profeta que veio aqui na igreja esse final de semana que marcou aqui na minha mente. Era algo que eu levei minha geração para o monte e falei: o Senhor chamou um para servir, o Senhor chamou uns para pregar, o Senhor chamou uns para cada coisa. Nenhum é menor do que o outro. Cada um tem o seu propósito. Cada um tem o seu propósito. Cada um tem a maneira que o Senhor vai te usar. Tem pessoas que é mais tímida, tem pessoas que grita, tem pessoas que pula, tem pessoas que chora. Ei, deixa eu dizer uma coisa: o Senhor tem propósito sobre a tua vida. Não é como o propósito do seu irmão, não. O Senhor tem propósito com você, é diferente do seu irmão. E do seu irmão é diferente que o seu. Mas pare para sentar, para ouvir o Senhor falar, dar a direção do que Ele quer na sua vida a partir de hoje. Tem pessoas lá fora precisando ouvir. Tem pessoas lá fora precisando de um abraço. Que muitas das vezes o Senhor quer que você abrace essa pessoa, mas você não senta para ouvir a direção do Senhor. É muito fácil falar: Senhor, eis-me aqui, Jesus. É muito fácil. Mas na hora de sentar e ouvir Jesus falar: meu filho, eu quero te usar para isso. Eu quero te usar para aquilo. Eu quero te usar para fazer isso, para servir com excelência. Eu quero te usar para pregar. Eu quero te usar para ser um ministro de criança. Mas nós não estamos parando para ouvir Jesus. Nossa, quando o Senhor me chamou para ser ministra de criança, eu escutei muito: é os bastidores, Morgana. É os bastidores. Ei, não é os bastidores, não. Porque ali as minhas crianças é a geração que se levantou, não é a geração que vai se levantar. Eles já se levantaram. O Senhor me chamou para isso e chamou você para outra coisa. Mas temos que sentar e ouvir o Senhor falar. Porque há muito tempo, quando eu fui chamada para ser ministra de criança, eu entendia que era só o que os pais falavam. É só para entender. É só para os pais cultuar direitinho, não. Mas quando eu sentei para ouvir o Senhor falar, a direção dele não foi sobre isso. Foi: filha, eu vou levantar a geração e é no agora. Filha, você tem que ser usada dessa forma e dessa forma. Ah, Senhor, mas é muito pesado. Ei, profeta, fala o que Deus quer e não o que
quer. E muitas pessoas falam que eu sou bruta nessa parte, mas foi Jesus que me chamou assim. Já tentei ser diferente e Ele já me corrigiu. E a pergunta do Senhor para você essa noite é: você tem sentado para me ouvir falar? Você tem sentado para ouvir a minha direção? Você quer um milagre totalmente despreparado? Você quer minhas mãos, mas você nem alcançou os meus pés. Jesus, ele chega na frustração de Pedro. Pedro era pescador. Pedro conhecia o mar. Pedro conhecia o horário de pescar, como todo pescador sabe qual é o melhor horário. Pedro conhecia as redes. Pedro era um profissional. Mas nesta noite ele não pescou nada. Nessa noite o profissionalismo dele não deu certo. Eu fiquei imaginando assim, Pedro lavando as redes. Aquelas redes ali era a prova da noite frustrada dele. E eu fico imaginando que ele podia falar assim: amanhã eu tento de novo. Mas Jesus chega quando nós perdemos a nossa força. Jesus chega quando nós estamos no nosso limite. Jesus chega quando nós pensamos que é a nossa morte. Jesus chega quando nós pensamos que não temos saída. Porque deixa eu te falar uma coisa, Ele é especialista de pegar cenários de impossibilidade e tornar possível. Ele é especialista em chegar na hora da morte e cancelar a funeral. Ele é especialista em chegar quando a pessoa está doente e vir cura. Ele é especialista em pegar algo comum e tornar algo extraordinário. E a palavra vai dizer que Jesus, ele chega neste momento. Jesus chega quando nós estamos frustrados, quando nós não queremos mais. Eu creio que muitas pessoas estão aqui e pode pensar assim: Morgana, eu quase desisti de tudo. Você acha que você está aqui até hoje pela sua força? E não por Ele? Morgana, eu quase entreguei o meu ministério. Você acha que está sentado nessa cadeira pela sua força? Ou por Ele? Jesus, ele chega. E quando Jesus, ele chega, ele muda tudo. Jesus, quando ele chega, ele muda tudo. Isso mexe muito comigo. Eu tenho estado muito chorando esse mês, esse ano. Porque Jesus, ele não tem explicação. Muitas das vezes a gente fala: eu tentei, Jesus, eu orei, eu jejuei, eu trabalhei, eu lutei, eu fiz tudo que estava no meu alcance. Mas Jesus nos diz: não é sobre você, não é sobre suas forças, é sobre as minhas forças. E muitas das vezes nós ficamos cansados mesmo, frustrados. Hoje eu recebi a 4ª mensagem sobre isso, de mães que não sabem o que fazer mais com filhos. E eu falei: Jesus, existem mães que estão cansadas, não sabem mais o que fazer. Mas eu sei, Jesus, que o Senhor chega nesta hora. Então eu quero declarar para você, mãe, que o que eu mais escuto é: eu estou cansada, amor. Eu não sei mais o que fazer para o meu filho voltar para os caminhos do Senhor. Eu não sei mais o que fazer para tirar o meu filho nessa situação. Eu quero dizer para você que a sua maior dor, que a sua maior frustração, ela se tornará o seu maior testemunho. Eu sei que realmente é cansativo. Eu sei que mães, ela ensina o caminho, muitas das vezes os filhos não querem. Mas deixa eu te dizer uma coisa: os teus filhos foram chamados desde o teu ventre. Antes deles ser seu, eles são do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: o seu filho pode estar distante, mas já tem um dia marcado pelo Senhor que ele voltará. Ele voltará para os caminhos de Cristo.
Porque aquele que tem chamado pode andar este mundo para lá e para cá. Mas deixa eu te dizer, quando o Senhor decreta, ninguém pode impedir. Quando o Senhor decreta vida, ninguém pode declarar morte. Ei, deixa eu dizer uma coisa, a sua maior frustração, o seu cansaço, a sua vergonha se tornará o seu maior testemunho. A palavra vai dizer que naquela época os pescadores trabalhavam durante a noite. Isso é verdade. Porque muitas das vezes, até quando eu viajei com o apóstolo, ele pescou durante a noite. Onde o mar está mais tranquilo, não tem muito barulho. E Pedro, ele pescou durante a noite, não pescou nada. Jesus chega durante o dia. Cara, quando o Senhor falou, eu falei, meu Deus, o Senhor é muito massa. Jesus, ele chegou durante o dia. Eu fico imaginando Pedro olhando assim. E Jesus falando assim, Pedro, vai lá e lança a rede de novo. E Pedro dentro dele falando assim. E ele falou, Senhor, eu fui pescar e não pesquei nada. Jesus, eu estou cansado. Mas ele fala algo que muda tudo. E o Senhor te chama para isso, para essa noite. Pedro fala assim, sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra eu lançarei novamente. Eu fico imaginando, Pedro podia falar assim, Jesus, à noite é o horário de pegar peixe. Não durante o dia, Jesus. E nós falamos assim para Jesus, Jesus, isso eu dou conta. Isso eu sou mestre em fazer. Isso joga para mim, Jesus, que eu dou conta. E Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, lança a rede. Era de dia. Eu fico imaginando Pedro falando assim, eu não pesquei na noite, eu vou pescar no dia. Mas o Senhor fala, lança a rede, Pedro. E Pedro fala, Senhor, mestre, debaixo, sobre a tua palavra eu lançarei. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Se o Senhor te mandar hoje lançar a rede novamente, mesmo com o cenário que você está vivendo, você vai questionar ou você vai obedecer? Qual seria a sua resposta para Jesus hoje? Jesus, ele age quando nossas forças acabam, para mostrar que o milagre não depende da nossa capacidade, sim da presença dele. Quando Jesus, ele encontra com Pedro, o barco estava vazio. Quando Jesus encontra com Pedro, o barco estava vazio. Mas quando Jesus fala, Pedro, lança a rede, Pedro, ele obedece. Podia muito bem não fazer lógica naquele momento. Deixa eu dizer uma coisa, aquilo que o Senhor pede não é para você ter lógica. Não é para ter 1 mais 1 é 2, não. Deixa eu dizer uma coisa, tudo aquilo que o Senhor pede é fora da lógica. Os sonhos que o Senhor coloca sobre nós é impossível para nós. Mas Ele é o Deus que faz tudo. Ele é o Deus que pega uma pessoa do lamaçal e se torna uma pessoa para falar para as outras que é possível sim, que Deus trabalha sim, que Deus muda cenário sim. E a palavra vai dizer que quando Pedro ele lança a rede, era muitos peixes que teve que chamar os outros para ajudar. O barco quase rachou. E deixa eu te perguntar algo. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, muitas das vezes nós não queremos ser obedientes. Estamos sacrificando porque não queremos obedecer. Estamos sofrendo porque não queremos obedecer. Mas é porque o que o Senhor nos manda fazer, muitas das vezes, nos tira da zona de conforto. Porque ficar na zona de conforto é muito bom e favorável. Mas quando o Senhor nos chama para fazer algo, vai tirar você da zona de conforto. Mas a palavra dele é boa, perfeita e agradável. Se o Senhor mandou você lançar a rede novamente, lança a rede. Não, mas eu não vou lançar porque eu já fiz uma vez, eu já fiz 2 vezes, eu já fiz, faz. Se Ele mandar 1, 2, 3, 10, faça.
Até quando você vai escolher sacrificar do que obedecer? Até quando nós vamos bater cabeça na parede, andar em círculo porque não queremos obedecer o que o Senhor fala, obedecer a direção que Ele nos direcionou? Até quando? Nós estamos nos acabando porque não estamos obedecendo o que Jesus quer falar. Não estamos obedecendo o que Jesus tem sobre a nossa vida, a direção. Ei, se Jesus mandou falar, fale. Se Jesus mandou você ficar em silêncio, fique em silêncio. Se Jesus mandou você ficar quieto, fica quieto. Se Jesus mandou se levantar, levanta. Mas obedeça o que o Senhor quer fazer na tua vida. Obedeça a direção que o Senhor quer na sua vida. A obediência vem antes do milagre. Não é ver o milagre primeiro para obedecer. É o nosso maior problema. Queremos ver acontecendo para depois obedecer. Queremos um milagre para depois obedecer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se Ele te dá um milagre hoje, você vai obedecer Ele? Se aquilo que você está pedindo tanto, se Jesus te dá hoje, como você cuidaria? Como você cuidaria? Muitas das vezes a gente pede um trabalho bom para receber mais. Não é errado isso. Mas muitas das vezes nós nem somos fiéis a Ele quando estamos no grande. Senhor, me dá tanto que eu vou ser fiel a Ti. Quando você ganha, você nem lembra de Jesus. Quando você pede um carro, você pede para você, para eu andar, para eu sair. Não é. Senhor, eu quero um carro, mas para mim poder ajudar na Tua obra, para poder dar carona. Eu quero ser pastora, Senhor, não é por causa que eu quero ser pastora para mim sentar na frente e me mostrar, não. Eu quero ser pastora para levar a Tua palavra, Senhor. Eu quero ser pastora para ser usada contigo como Tu queres. E a palavra vai dizer que o maior milagre na vida de Pedro não foi a pesca. O maior milagre na vida de Pedro foi a presença de Jesus. Pedro, quando Jesus faz tudo isso, ele fala: Senhor, eu sou pecador, afasta de mim. E Jesus, ele olha para Pedro e fala: Pedro, de agora em diante você vai ser pescador de homens, Pedro. Mesmo Pedro falando: eu sou pecador, Jesus, ele quis Pedro. Mesmo nós pecando, mesmo nós sendo infiéis muitas das vezes com Jesus, Jesus está falando: vem filha, eu vou te fazer pescador de homens. Mas muitas das vezes nós não queremos. Nós queremos os peixes e não queremos o chamado. Nós queremos os peixes e não queremos o propósito. E a palavra dessa noite é sobre a presença dEle. Você tem um cenário sobre a sua vida. Só você sabe o que você está passando. Só você. Só você sabe como é que está a sua casa. Só você, mãe, sabe como está a sua casa. Só você, pai, homem, sabe como está a sua casa. Mas Jesus te trouxe nessa noite para dizer: filho, você me pede um milagre, mas eu quero entrar na sua vida primeiro. Filho, você quer as minhas mãos, mas primeiro você tem que sentar para ouvir a minha palavra. Filho, você quer viver grandes coisas, mas você tem que sentar para ouvir a minha direção. Porque quando você fala é sobre o Senhor, é tudo para o Senhor, mas mesmo assim quer viver a tua vontade. Hoje o Senhor te trouxe nessa quarta-feira não é para escutar sobre milagre. É para escutar que a presença dEle pode mudar o cenário que você está vivendo hoje. A presença dEle pode mudar o que você está vivendo hoje.
é palavra, sabe, para massagear o seu ego. Não é palavra para massagear o seu coração, não, porque é a verdade. Jesus, e o mais lindo é, para me encerrar, Jesus, Ele faz o milagre ali da pesca. É muitos peixes. Mas quando Jesus, Ele chama Pedro para ser pescador, Pedro larga tudo. Pedro larga tudo. Pedro larga o barco. Pedro larga os peixes e vai com Jesus. Eu imagino Pedro falando: Jesus, pode ficar as coisas, mas eu quero a tua presença. Jesus, pode ficar os peixes, mas eu quero a tua presença. Hoje é muito, as pessoas falam muito sobre milagre. Eu estava até falando com o Paulo e o Vitor. Eu falei: Paulo, Vitor, as minhas ministrações, o Senhor só está me usando mais agora para falar sobre a presença. E quando eu comecei a ministrar, a pregar, eu falei: Jesus, eu quero pregar aquilo que eu vivo. Eu quero pregar aquilo que eu vivo, Jesus. Eu quero subir no altar e pregar aquilo que eu vivo, Pai. Eu não quero pregar da boca para fora, porque a presença dEle muda tudo. Eu posso dizer isso. A presença dEle muda cenário, muda vidas. Você pode ter chegado aqui cansado, frustrado, igual Pedro. Fique sobre os seus pés. Muitas das vezes, nós somos chamados para algo. E nós, muitas das vezes, queremos fugir da direção que o Senhor dá. Por exemplo, o Senhor me chamou para o louvor, mas eu quero ir para a intercessão. O Senhor me chamou para a intercessão, mas eu quero ir para o louvor. O Senhor me chamou para pregar, mas eu quero estar fazendo outra coisa. Porque aquilo que o Senhor nos chama vai nos tirar da zona de conforto. Porque nós não sentimos preparado. Pedro, ele se sentia um pecador, ele era um pecador. E nós entendemos que sujeira não combina com Jesus. Podridão não combina com Jesus. Só que eu entendo que quando Jesus, ele chama ali Pedro, Jesus, ele mostra a verdadeira identidade de Pedro. A nossa identidade não está no mundo. Não é aquilo que o mundo diz que nós somos, e sim o que Jesus diz que nós somos. E muitas das vezes nós somos chamados para algo, já fomos direcionados para algo, mas nós não estamos fazendo. Por quê? Desobediência. Muitas das vezes nós queremos ver primeiro nós estarmos preparados para depois nós andarmos debaixo dessa palavra. E muitas das vezes você entrou hoje cansado, frustrado, muitas das vezes querendo até desistir. Mas Jesus nessa noite diz para você: lança a rede novamente. Lança a rede novamente. Jesus diz para você nesta noite: não é sobre o que eu vou dar nas tuas mãos, mas é sobre você entender que você precisa de mim. É sobre você entender que você precisa da minha presença. É sobre você entender que a minha presença pode mudar o cenário que você está vivendo. O convite dessa noite não é aqueles que querem milagre, mas o convite dessa noite para tocar no altar é aquelas pessoas que vêm aqui reconhecer Jesus. Eu entrego o meu barco e também digo: Senhor, eu preciso de Ti. É para aquelas pessoas que reconhecem que precisa da presença dEle. É para aquelas pessoas que reconhecem e decidem nessa noite: Senhor, eu preciso de Ti todos os meus dias. É para aquelas pessoas que vêm falar assim: Jesus, eu não quero os Teus milagres. Eu quero primeiramente a Tua presença. Eu quero as Tuas mãos, Jesus. Eu quero te convidar, você que
a partir de hoje quer falar assim: Jesus, eu quero a Ti. A tocar no altar.